Olá, tudo bem? Você já ouviu falar no profeta Elias? Ele é um dos principais profetas que aparece no Antigo Testamento e hoje eu quero te contar um pouquinho da história dele. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou contar um pouquinho qual era o contexto de Israel na época em que Elias começou seu ministério. Resumir os principais versículos que se referem ao ministério de Elias e no final citar outras menções em que ele aparece na Bíblia, seja no Velho ou no Novo Testamento. Bom, um contexto de como era Israel na época. A Bíblia diz assim em 1 Reis 16: No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou por 22 anos em Samaria. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e cometeu os mesmos pecados de Jeroboão. Mas ele foi ainda pior que Jeroboão. Ele se casou com Jezabel, filha dos reis dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal. E ele até construiu um templo para Baal e construiu um poste sagrado, que era na época algo em referência à deusa Aserá. Bom, vamos dar uma olhadinha nessas principais palavras desse versículo. Para começar, Acabe. Quem foi esse rei Acabe? Se olharmos um pouco a genealogia dos reis de Israel, vemos que ela começou com Jeroboão e depois de Jeroboão reinou o filho dele, e depois do filho dele, essa dinastia acabou quando um general mata ele e assume o seu lugar. Esse general não tem nenhum vínculo de sangue com a família de Jeroboão. E depois acontecem sucessivos golpes, sempre com pessoas que não têm laços de sangue com os reis anterior. Então vemos que o período dos reis de Israel foi complicadíssimo, até que um determinado momento chega Acabe se torna rei, se tornando o sétimo rei sobre Israel. Isso foi mais ou menos no ano 874 a.C. Acabe, ele se casou com Jezabel, que era a rainha dos fenícios, que nesse mapinha está ali em Mahom, na parte superior, na cidade de Sidom. E o que foi horrível para Israel, porque essa rainha Jezabel trouxe os deuses dela para Israel, e os israelitas passaram a adorar os deuses dos fenícios, e não mais adoravam o deus Yahvé, o deus de Israel, os deuses Baal e Aserá. Vemos ali também uma estrelinha no mapa na cidade de Samaria, né, mais ou menos no meio do mapa, que foi Acabe que construiu uma nova capital para o reino do norte, que foi a cidade de Samaria. Bom, quem era esse deus Baal? Se olharmos aqui no panteão de deuses de Sidom, eles tinham então essa divindade, algumas divindades. Entre elas, o principal deus era um deus já idoso chamado El, e ele liderava o conselho de deuses. Esse deus era casado com uma deusa chamada Aserá, que era uma mulher jovem, mas essa mulher já era uma avó. E eles tinham filhos, que eram o deus Baal e a sua irmã Anate, uma sua esposa e irmã. E o Baal era um dos principais deuses nessa época, e Baal para os fenícios significava senhor ou também marido. Ele era o deus dos trovões, o deus da guerra, o deus da fertilidade da terra. Por isso está muito ligado à figura da mulher, que também é fértil, e o deus da fertilidade da terra. Ele era um deus que morria e ressuscitava todo ano no meio das estações do ano. Então no inverno ele morria, no verão ele ressuscitava. Cada cidade tinha sua versão do Baal, então o Baal de Sidom podia ser diferente do Baal de Tiro, e assim cada cidade tinha uma estátua diferente para ele. Ele também era o deus dos céus, das nuvens, do vento e da chuva. E qual que era o plano de Jezabel? Então Jezabel ela pegou essa divindade do seu reino e substituiu o deus principal El pela figura do deus Yahvé, o deus de Israel. Ela queria fazer um tipo de sincretismo religioso, em que agora Yahvé, o deus de Israel, tivesse uma família e ele fosse casado com Aserá e pai de Baal. E o rei Acabe auxilia a rainha nesse plano maléfico. Sabemos de verdade que Deus ele não tem uma família humana nesse sentido de ser casado com uma mulher e ter um filho nascido dessa mulher. Nosso Deus ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em uma coisa só. Como esses deuses eram adorados pelos sidônios? Então a deusa Aserá era
cultuada através da prostituição ritual. Existiam prostitutas, provavelmente Jezabel também era uma prostituta, uma rainha prostituta, e os homens podiam se relacionar sexualmente com essas prostitutas para ter um benefício na sua colheita. Então o ofertante fazia um pagamento para essa prostituta ritual para no futuro ter uma boa colheita. E o deus Baal era adorado através de muitos sacrifícios que podiam ser feitos. Inclusive, o pior de todos, sacrificar crianças, que eram feitos quando eles tinham problemas com excesso populacional ou quando estavam em uma guerra e estavam sendo sitiados por inimigos. Mas por que era tão atrativo para os israelitas irem atrás desses outros deuses? Por que o plano do Acabe e da Jezabel de trazerem um deus de fora funciona e os israelitas realmente trocam o Deus de Israel pelo Deus de Sidom, o Deus Baal? Bom, tem alguns motivos. Se olharmos na história de Israel, Sidom sempre foi um vizinho problemático para Israel. Muitas centenas de anos antes, na história contada em Deuteronômio capítulo 7, Deus já tinha mandado que os israelitas destruíssem Sidom e para que essas pessoas nunca influenciassem Israel. Israel devia influenciar essas pessoas, mas eles nunca mataram seus inimigos ou exterminaram-os completamente, mas sempre fizeram uma assimilação. Misturaram as religiões, misturaram os povos, fazendo aquilo que desagradava a Deus. Vimos até no tempo de Salomão, por exemplo, que esses cultos a esses outros deuses já estavam dentro de Israel de uma forma muito forte, até com incentivo estatal de Salomão, que casou também com princesas dessa terra de Sidom. Outro ponto é que Sidom e esses fenícios, eles tinham tecnologias mais avançadas que os israelitas. Por exemplo, a metalurgia. Foi o povo de Sidom que ajudou Israel também a construir o templo de Salomão. Eles tinham ótimos recursos, ótimas madeiras, eles eram ótimos navegadores, coisas todas que Israel não era. Eles tinham um alfabeto mais moderno, eles tinham deuses visíveis com estátuas, uma vez que Israel não podia fazer estátuas dos seus deuses. Eles tinham templos bonitos, eram bons diplomatas, e tudo isso fazia com que Israel olhasse para eles e quisesse ser igual a eles, fazendo aquilo que desagrada a Deus. No meio de tudo isso surge a pessoa de Elias. Elias que vem acabar com esses problemas, com esse sincretismo, com esse desvio moral do povo. E o ministério de Elias começa em 1 Reis 17, quando a Bíblia diz assim: Elias chegou até o rei e falou: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nos próximos anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então ele se torna muito ousado ao dizer: não vai mais chover até que eu diga de novo. Ele tem uma indignação contra esses pecados do rei. Indignação é talvez hoje uma das palavras principais para se descrever o ministério profético. E também seria uma característica muito saudável para a igreja de hoje. Indignação com o status quo de um sistema injusto em que vivemos, muito desigual. O que acontece depois é que realmente para de chover. A palavra de Deus se cumpre através da boca de Elias. E pelos próximos meses e anos não chove mais em Israel. O rei e a rainha passam a querer matar Elias. E Deus ordena que Elias se esconda em um local onde corvos vão alimentar ele. Então Deus, de maneira sobrenatural, bola um plano para salvar Elias. No canto inferior direito do slide eu coloquei um ano ali, 883 a.C. Este é, segundo os estudos de alguns teólogos, provavelmente o ano em que isso aconteceu. E nos próximos slides sempre tem o provável ano dos acontecimentos da vida de Elias. Algum tempo depois, o riacho em que Elias estava escondido secou porque não chovia mais. E Deus dá uma nova ordem para Elias. Agora Elias devia se esconder em outro país, no país de Sidom, exatamente naquele lugar de onde vem a rainha Jezabel. E escondido lá, ninguém encontra ele. E Elias fica 3 anos escondido em Sidom, na casa de uma mulher viúva. Ele realiza muitos milagres na casa dessa mulher, ressuscita o filho dela que morreu,
multiplica os alimentos e vê Deus agir. É como se o profeta de Deus entra em território inimigo. O profeta de Deus sustenta o povo inimigo ao Elias sustentar essa pobre viúva dentro do território do inimigo, do território de Baal. E essa história é inclusive citada por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 25 e 26. Vemos que o profeta Elias aparece em muitas outras partes das Escrituras. Então, resumindo alguns milagres que Elias fez, né? Ao multiplicar a comida da mulher, que é a imagem de cima, e ressuscitar o filho dela, na imagem de baixo. Isso foi, então, mais ou menos no ano 881 a.C. Passados 3 anos que Elias estava escondido, Deus vem com uma nova ordem. Ele deve voltar para Israel e confrontar o rei, que continuava com esses seus planos de mudar a divindade de Israel. Elias vem e começa a achar que ele é o único rei de Israel nessa época, o único profeta de Deus nessa época, embora isso não seja verdade. Ele manda todo o povo se reunir no Monte Carmelo para fazer uma competição dos deuses. Baal versus Yahvé, o Deus de Israel. Quem será que é o Deus verdadeiro? Qual era o Deus verdadeiro? Era aquele que enviasse fogo dos céus. Primeiro os profetas de Baal, cerca de 850 deles, fazem um sacrifício, mas Baal não envia fogo do céu. Aquele que era para o povo de Sidom um Deus que enviava fogo do céu, perde o seu poder. Ele não consegue enviar fogo do céu para aceitar o sacrifício. Imagine a cena, todos esses 850 profetas se cortando, uma cena cheia de sangue, pessoas cantando, dançando, invocando uma divindade que não responde. Depois Elias vem, prepara um sacrifício e Deus envia fogo do céu, aceitando assim o seu sacrifício. Esse acontecimento mais ou menos no ano 880 a.C. O que acontece depois é que Elias mata esses 850 profetas. Imagine o sangue, o cheiro, aquela cena horrível de morte, trazendo uma limpeza espiritual também para Israel. E logo após a morte desses 850 profetas, finalmente, depois de 3 anos, desce a chuva sobre Israel. Elias ora e Deus traz a chuva. E nesse momento parece que o rei Acabe se converteu. Elias vai junto com Acabe até a Samaria de novo, até essa cidade. Elias parece estar feliz, ele acompanha a carruagem do rei até Samaria. Parece que Israel vai se voltar de novo ao Deus Yahvé, ao seu Deus. Mas no capítulo 19, o próximo capítulo, vemos que assim que o rei encontra a rainha Jezabel, ele acaba sendo tipo um bundão. Ele se curva perante a rainha e a rainha pede para ele matar o rei e o profeta Elias, e o rei se submete à vontade da rainha. Coloca como se fosse uma comparação com um cachorro, ele guarda o rabinho entre as pernas, obedece à rainha e manda matar Elias. Elias foge para o deserto, fica sozinho e quer morrer. Ele faz uma oração assim, é como se ele dissesse para Deus: Deus, eu lutei, eu dei o meu melhor, eu dei tudo de mim, mas parece que não serviu de nada. O rei e a rainha não querem abandonar o seu mau caminho. E nesse deserto, Elias pede a morte e tem um encontro com Deus. Quando Deus manda do céu fogo, vento, tempestade, terremoto, e depois Deus conversa com Elias dando uma nova missão para Elias. Está em 1 Reis 19, 15 e 16, Deus diz: vá e volte pelo caminho do deserto, chegando até Hazael, rei da Síria, unja ele. Depois unja Jeú, rei de Israel, e também unja Eliseu como seu próximo profeta em seu lugar. No mapa à direita, na imagem, vemos um pouco do ministério de Elias representado de maneira geográfica. Então, no número 1, ele começa seu ministério em Samaria. Depois, número 2, as margens do rio. Número 3, ele se esconde lá em cima, em Sidom. Número 4 é no Monte Carmelo, onde ele faz o sacrifício a Deus e mata os profetas. Depois, número 5, ele vai até Barseba, deixa o seu servo lá.
deseja a morte. Número 6, número 7, ele vai até o sul, até o Monte Horebe, e lá ele tem um encontro com Deus, uma caminhada que durou 40 dias. E no ponto 7 dessa imagem é onde está o atual versículo que eu acabei de ler. E lá Deus manda Elias subir, subir, subir até a Síria de novo. O número 8 é onde Elias provavelmente encontra Eliseu e unge ele, os profetas, em seu lugar. Bom, a próxima menção a Elias é 9 anos depois desse acontecimento, quando Elias mais uma vez encontra o rei Acabe e a rainha, que ainda continuam fazendo mal. E Elias dá uma profecia dizendo que o rei vai morrer, cães vão lamber o sangue dele e da rainha, e que o final dele será horrível. Isso realmente se cumpre anos depois, quando Jeú, o próximo rei de Israel, manda matar a rainha e cães lambem o sangue dela. Mas, se 9 anos se passaram entre esses dois acontecimentos, o que aconteceu nesses 9 anos? A Bíblia não detalha, mas é possível que nesses 9 anos Elias tenha fundado a escola dos profetas, que depois se torna mais famoso com Eliseu, seu sucessor, e tenha treinado alguns discípulos que continuam seu ministério. A história de Elias continua no segundo livro de Reis, quando Elias agora se encontra com Acasias, o filho do rei Acabe. Nesse momento Acabe já morreu. Elias é descrito aqui como um homem vestido de pelos, ou um homem muito peludo, em 2 Reis 1, versículo 8. E o rei Acasias, ele continua sendo um rei mau, como foi seu pai. Ele continua sendo um rei que procura agradar Baal e não a Yahvé. Elias tem um encontro com ele. Elias manda matar dezenas de soldados com fogo do céu. E Elias diz para esse rei Acasias que ele irá morrer porque ele não foi fiel ao Deus de Israel, mas procurou conselhos em Baal, e isso realmente se cumpre. A história de Elias termina no segundo livro de Reis, capítulo 2, quando Elias vai passar o seu ministério para Eliseu. É-nos contado que Elias e Eliseu estavam passando pelo caminho, primeiro por Gilgal, depois, alguns quilômetros depois, eles caminham até Betel, fazendo uma caminhada de cerca de 20 quilômetros depois até Jericó, e mais 8 quilômetros de caminhada até o Rio Jordão. E no outro lado do Rio Jordão, Elias é elevado aos céus por um anjo. Ele é um homem que chegou até o céu sem enfrentar a morte. E Eliseu continua seu ministério profético. Eliseu toma a capa, o manto de Elias e tem a porção dobrada do seu ministério. Bom, por que eles passaram por essas 4 cidades antes da morte de Elias? Pode ser pelo significado histórico delas. Gilgal foi o local das primeiras circuncisões depois da entrada dos israelitas em Canaã, na celebração da Páscoa que tiveram com Josué. Betel foi o lugar em que Jacó, um dos fundadores de Israel, Jacó, o Israel, teve um encontro com Deus. A cidade de Jericó foi a primeira cidade a cair nas mãos dos israelitas quando Josué inicia a conquista da Terra Prometida. E Jordão também foi o local em que as águas foram reprisadas no livro de Josué, capítulo 3, quando eles entram em Israel. Elias foi levado aos céus no Monte Nebo, no mesmo local em que Moisés morreu. E vamos ver agora como as histórias de Elias e Moisés estão muito interligadas com as outras menções de Elias na Bíblia. Bom, a primeira delas está em 2 Crônicas, capítulo 21, onde Elias ele envia uma carta ao rei de Judá, ao rei Jorão. Interessante observar que o ministério inteiro de Elias foi direcionado ao reino do norte, a Israel, e não ao reino do sul, Judá. Mas aqui fica claro com essa carta que Elias também teve uma certa atuação no reino do sul ao enviar essa carta para Jorão. Falando que, repreendendo Jorão por sua infidelidade e falando que ele iria morrer. E essa profecia realmente se cumpriu numa morte horrível em que ele teve. Diz que o povo não sentiu falta de ser rei quando ele morreu. Bom, a próxima menção de Elias está no livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento e o livro termina assim. Lembrai-vos de Moisés, meu servo, que mandei em Horebe, para todo Israel. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, havia na época de Jesus uma grande debate
sobre se Elias iria voltar mesmo. E Jesus confirma dizendo que João Batista era o Elias que iria vir. Essa profecia de Malaquias se cumpre na vida de João Batista. Ele é a aparição de Elias. Vemos a importância de Elias ao ele ser comparado com João Batista. Segunda vez em que Elias é mencionado no Novo Testamento, de novo junto a Moisés, acontece quando Jesus está no Monte da Transfiguração, em Lucas capítulo 9. E lá Moisés e Elias aparecem e conversam com Jesus, falando sobre a morte de Jesus. Interessante que Elias e Moisés aparecem várias vezes juntos. É como se sem Moisés a religião judaica não teria nascido e sem Elias ela teria morrido. Falando desses dois personagens tão importantes para o Antigo Testamento e, consequentemente, para o Novo Testamento também. A próxima menção a Elias vem no livro de Tiago, capítulo 5, onde Tiago usa o exemplo de Elias para falar que Deus pode usar pessoas comuns e que a oração tem muito poder. E, por final, Elias aparece também citado, possivelmente, no livro de Apocalipse. Ele não é citado diretamente, mas Apocalipse capítulo 11 cita as duas testemunhas. E é bem possível que essas duas testemunhas sejam Moisés e Elias. O texto diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Essas são duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará seus inimigos. Talvez lembrando aqui do fogo, esse elemento tão presente no ministério de Elias, que fez tantas vezes cair fogo do céu. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, assim como Elias, que fechou a chuva do céu por 3 anos. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, assim como Moisés, que também enviou toda sorte de pragas para a terra. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Então esses duas testemunhas ressuscitaram. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem. E naquele dia houve um grande terremoto. Então é possível que essas duas testemunhas sejam Moisés e Elias. Talvez uma outra aparição de Elias no Novo Testamento também, ele não é citado por nome, mas ele se enquadraria com algumas características dos heróis da fé em Hebreus 11. Esse é um resumo do ministério de Elias no Antigo Testamento e das vezes em que ele é mencionado novamente no Novo Testamento. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Oro para que Deus transforme a sua vida pelo poder da palavra dele. Se você tem qualquer dúvida ou comentário, fique à vontade para expor aqui e eu farei o possível para responder. Deus te abençoe e espero ver você em breve. Até uma próxima!